Fala aí galera, eu tô aqui de volta no meu canal pra falar de novo de futebol, né? Já deu pra ver qual que é o tema. Curioso que tinha um inscrito que tinha pedido pra eu falar do Fluminense depois da vitória sobre o Flamengo. Eu falei, vamos esperar a final, né? E eu pensei em vamos esperar a final, até pra ver o resultado da final. Acho que o resultado dela nem mudaria muito o que eu teria a dizer sobre o Fluminense do Fernando Diniz nesse momento, né? Perdeu um clássico normal, o Fluminense já tinha perdido do Vasco na fase de classificação, um jogo que até poderia ter tido um resultado melhor para o Fluminense, mas acabou perdendo e perdeu de novo. Mas isso é o de menos agora, né? O assunto acabou, o futebol do Fluminense, o futebol do Vasco acabaram ficando ofuscados aí por toda essa confusão que os dirigentes armaram, e é um negócio absurdo. Eu até tuitei sobre isso, criticando os dois lados, né? E eu vi muito torcedor me respondendo, torcedores do Vasco falando que a culpa era toda do Fluminense, torcedores do Fluminense dizendo que a culpa era toda do Vasco. E na verdade, gente, a culpa é dos dois, tá? Porque não importa quem está certo. Não importa se o Fluminense está certo porque tem o contrato com o consórcio Maracanã do lado dele, dizendo que o Fluminense tem a prioridade do setor sul. Não importa se o Vasco era o mandante, se o contrato do Fluminense poderia ou não não ser utilizado quando o Fluminense fosse visitante. Não importa o que o consórcio Maracanã tenha definido. Por que não importa? Porque isso não é discussão de internet, gente. Os dirigentes ficam brigando por quem tem razão no argumento e vão levando isso às últimas consequências. Parece gente discutindo no Facebook, no Twitter, por besteira, e não pensa no principal, que é: você tem que fazer um jogo de futebol com torcida, para uma final importante, uma final que as duas torcidas estavam animadas. Quer dizer, podia ser um daqueles jogos legais de Maracanã lotado, em que vai criar memórias na cabeça de torcedores tricolores e cruzmaltinos, que vai fazer com que todos eles vão ao estádio. E os dois times precisam disso, os dois times precisam de dinheiro, são dois times em dificuldade financeira, e não é esse jogo que é salvar. Mas jogos como esse ajudam a criar uma cultura de voltar a torcedor ao estádio. É só lembrar quando o Fluminense teve uma onda boa de bons públicos, e um bom público atrai o outro, né? O Vasco é a segunda maior torcida do Rio, também não é difícil se de repente o Vasco se estabelecer no Maracanã. Agora, por que tudo isso acontece, né? Do lado do Fluminense, o Abad, ele está numa situação fragilizada já há muito tempo. O time quase foi rebaixado no ano passado e muita gente foi para cima dele. Quer dizer, ele também tá louco por uma situação em que ele se fortaleça como líder, como condutor do Fluminense, né, para mobilizar a torcida em torno dele. Por isso ele quis levar isso às últimas consequências. Por parte do Vasco, o Vasco está renegociando, aliás, um acordo com o consórcio Maracanã para não dar mais jogos lá no Maracanã, né? Porque quando houve a privatização do Maracanã, a concessão do Maracanã, o Flamengo fez um contrato, garantiu lá o setor norte para ele, que já era o dele, né? Historicamente já era do Flamengo, e o Fluminense, que tinha no Maracanã o seu estádio principal, né, para fazer todos os jogos, fez logo um contrato e segurou o setor sul. O Vasco e o Botafogo, que tem outros estádios, não tiveram tanta prioridade nisso, e por isso o Vasco perdeu a prioridade histórica no setor sul. Agora, o Vasco está querendo renegociar para voltar a fazer mais jogos no Maracanã, não todos, mas jogos internacionais, jogos de mata-mata, clássicos, e é perfeitamente cabível. O Maracanã é uma casa histórica do Vasco também, do Vasco e do Botafogo, né? É um estádio em que o vascaíno vai ter muitas lembranças de grandes momentos, então eu acho certo, aliás, que o Vasco jogue no Maracanã, e o Vasco está negociando. O consórcio Maracanã deve estar querendo flertar com o Vasco, deve estar interessado nisso, né? É um terceiro usuário e com uma torcida bem grande, e que é um usuário que só apareceria lá para jogos grandes, né? Então não daria tanto trabalho, né? Não é aquele inquilino que vai ficar usando os jogos em jogo pequenininho, que vai dar mais despesa do que arrecadação. Então o consórcio Maracanã deve até querendo flertar com o Vasco, deu uma opinião favorável ao Vasco contra o Fluminense, e o Fluminense se sentiu traído. Mas a questão de tudo isso é que os dois lados ficaram levando as últimas consequências como se fosse uma briguinha de internet por populismo com suas torcidas, e não sentaram para resolver o problema. Porque o que a torcida mais precisa não é que o seu time tenha razão numa briga, é poder ver o jogo, né? Poder ver o jogo. No final das contas, tivemos um clássico que acabou
tendo um clima todo esquisitão, gente chegando em cima da hora, gente que não pôde entrar porque chegou só no segundo tempo, com o segundo tempo em andamento. E podia ser uma festa muito bonita no futebol do Rio, né? Até dá para compreender o aspecto político dos dois lados, né? O do Abad querendo se firmar um pouco ali, ganhar alguns pontos com a torcida, com conselheiros, e o Vasco ali flertando com o consórcio Maracanã. E o Campelo também está com problemas, assim, o Campelo também é um presidente muito contestado, então é um bom momento de vender essa imagem de um grande líder que ganhou do adversário, ganhou a discussão contra o rival, sei lá o que. Até pior do que o Vasco, o Fluminense, a Federação do Rio, que no final das contas ela deu uma opinião favorável ao Vasco, mas o principal que ela devia fazer é mediar. É chegar, sentar e falar assim, ó, a gente vai ter que tem que achar uma solução, o jogo vai ter que acontecer, o jogo vai ser domingo e temos que chegar a uma solução. E daí cria-se uma negociação em que de repente Vasco e Fluminense abram mão um pouco dessa necessidade de ter razão em tudo. Tudo bem, fica com esse jogo, os próximos são meus, tá? A próxima vez que tiver determinadas condições, os jogos são meus, entendeu? Um dos dois lados poderia ceder, por exemplo, entendeu? Ou então um dos lados poderia, de repente, para esse jogo faz alguma coisa. Você tem que ter uma decisão, mesmo que fosse provisória, ou então uma decisão para resolver esse jogo, mas já estabelecendo a regra para os futuros jogos, porque esse problema vai sempre acontecer quando tiver Fluminense e Vasco. Ainda mais agora que o Vasco está querendo se acertar com o Maracanã, então talvez esteja querendo recuperar aí a prioridade do setor sul, que é uma prioridade historicamente do Vasco lá desde 1950, mas desde 2013 não era mais. E vários fluminenses e Vascos no Maracanã, o Vasco teve já aqui o setor norte. E no final das contas os dois ficaram se matando, a torcida que foi a que mais sofreu, sobretudo a torcida que foi ao estádio e teve o seu lazer de domingo prejudicado. No final tudo é tudo pelo setor do estádio, que assim, é uma coisa simbólica, e eu entendo a história, eu entendo o carinho que o torcedor do Vasco tem pelo setor sul, e eu entendo o carinho que o torcedor do Fluminense tem pelo setor sul. É uma coisa histórica, eu entendo, mas precisa levar as últimas consequências nisso. Realmente é uma coisa tão importante. Será que pelo menos para esse jogo não dava para fazer um acordo? Faz um acordo rápido, provisório. O Fluminense já viu, durante décadas o torcedor do Fluminense foi no setor norte ver jogo. Durante alguns anos o torcedor do Vasco tem ido ao setor norte quando joga contra o Fluminense, e ninguém morreu por causa disso. Nenhum torcedor, quando entrou no setor norte, começou o corpo a se dissolver, porque, nossa, esse setor é ocupado normalmente pelo Flamengo, nossa, o meu setor é o sul, se eu venho aqui eu estou exposto a uma iluminação especial e eu vou derreter. Não é assim, faz um jogo. No final das contas, o que o torcedor de verdade quer é ver o jogo, não é ganhar a discussão. Tá bom? Então, assim, a culpa é dos dois, e da federação também, né, por não fazer o seu papel para resolver o problema, né, e fazer com que o torcedor sinta que aquela decisão é legítima, não uma decisão imposta, porque esse foi um problema da federação. Ela deu um parecer em favor do Vasco, e não é nem a questão de se o Vasco tinha razão ou não, mas quando ela faz isso, o torcedor do Fluminense sente que ele está sendo obrigado a fazer algo, está sendo imposto, não é algo negociado, algo conversado, algo acertado, né, combinado entre os dois lados. E é isso que tinha que acontecer, é isso que tem que acontecer nesses casos. E assim, para a semana que vem, o Vasco e o Fluminense tem que sentar numa mesa e discutir como vai ser a questão de clássicos no Maracanã para o futuro. Entendeu? E se o Fluminense se sentir prejudicado pelo consórcio, será que de repente não dá para conversar com o consórcio Maracanã e o Fluminense pede uma indenização? O consórcio diz que o Fluminense está devendo dinheiro. Então fala, ó, eu tô te devendo dinheiro, mas então abate um pouco aí por como indenização, porque você está rompendo o contrato e você está me mandando para o setor norte, mas se acerta. O que não pode é acontecer isso, porque enquanto o dirigente fica brigando, o torcedor que está sofrendo, e é ele que tem que ter a prioridade. Né? Então, torcedor do Fluminense, torcedor do Vasco, para de cair na pilha dos seus dirigentes, entendeu? No final das contas, vocês é que estão se ferrando, vocês é que estão sofrendo, vocês estão sendo usados, porque são dirigentes que só estão querendo fazer populismo para reforçar o seu lado, e o consórcio Maracanã também querendo negociar ali, enfraquecer um pouco o Fluminense, que é um contrato que não é muito bom para o Maracanã, então de repente está querendo dar um chega para lá no Fluminense, atrair mais o Vasco, e no final das contas o torcedor é usado. Né? Agora, não fica entrando nessa briga, entendeu? Essa briga não é de vocês, entendeu? Essa briga é contra vocês.
Bom, é isso, pessoal. Nessa segunda eu vou gravar o debate assopra. Aqui domingo à noite dá pra ver que a iluminação tá meio ruim, né? Porque já escureceu. Mas amanhã eu vou gravar o debate assopra pra comentar a rodada dos estaduais. Esse claramente vai ser um dos temas, né? A gente vai falar disso. Então confere lá no Desimpedidos. O vídeo deve subir lá pelas 7 da noite, né? Na segunda-feira. E outro vídeo que eu tô pra gravar, eu já vou prometer aqui, hein? Amanhã, se der, ou depois de amanhã, eu vou gravar falando do Curitiba, tá? Torcedor do Curitiba, falar um pouco do Curitiba, que acabou passando pelo Cascavel nos pênaltis, então tá na final do primeiro turno do Campeonato Paranaense, mas é um clube que tá num momento bem difícil, bem complicado, demitiu o Argel como técnico e foi eliminado pela URT, lanterna do Campeonato Mineiro, né, na Copa do Brasil. Então Curitiba no momento muito delicado. Vou falar um pouco do Curitiba, que eu acho que merece um pouco de espaço. Eu adoro a Série B, adoro falar da Série B. O Curitiba, é até estranho falar de Curitiba na Série B, mas é o que está acontecendo. Então vou falar um pouco do Curitiba. Amanhã ou depois, depende se eu conseguir gravar, porque tem uns compromissos aí, né, na segunda-feira. Talvez não dê, mas daí fica para terça. Mas está prometido aqui, tá bom? E é isso, então até terça, até amanhã ou até terça-feira. E é isso, não se esqueça, se inscrevam no canal, curta o videozinho, clica no sininho, todas aquelas coisas pra você continuar sempre sabendo quando eu posto alguma coisa nova aqui, tá bom? Falou, gente!